E já estamos de volta com Temperando Papo. Agora, minha amiga, meu amigo, é a hora da gente, olha, estar aqui, conversar notícias, não é fofoca, sobre o mundo das celebridades, com ele, o diretor do blog Status, status.blog.br. Eu estou falando dele, Salatiel Araújo. Seja muito bem-vindo, viu, Salatiel? É um prazer estar de volta com você aqui, esse sucesso que é o Temperando o Papo e trazendo notícias, né? Vamos comentar, discutir o que é que acontece na vida dos famosos. Das celebridades, tudo Isso, bom, os bastidores né, da Sala? TV, tudo que as pessoas gostam de saber, né? É verdade, a gente gosta muito, né, pessoal? A gente fica esperando aqui ansiosamente o Salatiel chegar e vamos começar com um assunto muito falado aí, o programa do Gugu, né? Afinal, a gente falou sobre a estreia aqui, sobre as entrevistas também e realmente deu muita audiência na sala. Realmente deu certo, né? No último programa falamos sobre a entrevista da Suzane von Richthofen e de fato não foi truque, realmente foi ao ar e deu muita audiência. O Gugu estreou com o pé direito, inclusive na liderança, né? Com a Rede Globo em segundo e o SBT em terceiro lugar, né? A estreia do Gugu realmente incomodou muita gente. As emissoras estão aí pensando novas estratégias. E tem que pensar, né? Tem que pensar. A gente agradece. Isso, tem que ter isso, né? Tem que ter conteúdo. O Gugu veio com conteúdo e veio com atrações, principalmente, né? Que é o que eu acho que falta no programa do Ratinho, né? Que era vice-líder até então. Tem um elenco maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu acho que falta um pouco de atração. O SBT é muito pobre nisso, não investe, sabe, em atração, não traz qualidade. Coisas novas, que na verdade são coisas velhas, né? Porque se a gente observar o programa do Gugu, que ele trouxe era o que ele usava há 10 anos, né? Então, resgatou o verdadeiro Gugu, bom, né? ele manteve a personalidade, mas um programa atual, um pouco atrapalhado também, né? Não sabia mexer muito bem lá no WhatsApp, também atenção eu mandei, você mandou estreia. WhatsApp? Eu mandei o WhatsApp, mas ele não me ligou. Nem me respondeu. Qualquer coisa eu vou lá reclamar. Nem deu azulzinho. Ele grava do lado de casa, ele grava em Alphaville. Então vai lá reclamar, vai por mim também. Você não foi levar R$1? Eu não fui levar R$1, não tinha R$1. Eu também não tinha R$1, senão eu saía lá da minha casa para ir levar R$1, só para pegar a televisão, mas não ia dar tempo. Pois né? Mas ele tá fazendo umas coisas legais, Legal, né? Gostei. Eu vou começar a pensar aí. É difícil descobrir o que ele vai pedir, né? Ai, não tem como. É só produção e mesmo assim é sigilo absoluto, né? Verdade. Bom, Ratinho, vamos renovar aí, que eu também gosto muito do apresentador Ratinho, viu? Ratinho é fenomenal, incrível, né? Gênio. Autêntico, é verdadeiro, Demais. né? Hoje o Ratinho, principalmente, ele não apela, não tem sensacionalismo. O Ratinho é um programa, de fato, de verdade. O que acontece no programa do Ratinho não tem armação. O DNA, muitas pessoas questionam se o DNA é verdadeiro. Ali é verdadeiro. Sabe, o Ratinho não gosta de mentira. Eu gosto muito do Ratinho, do perfil dele, eu acho fenomenal. Bom, agora, depois que a novela acabou, e aí, quem que ficou em primeiro, quem que ficou em segundo, ou a Globo permaneceu em primeiro lugar? Não, o Gugu ficou em primeiro lugar, né? Só que ele não manteve a audiência no segundo programa. No segundo programa... Eu fui dormir. Ele já... todo mundo estava curioso, mas mesmo assim ele manteve, ele ficou vice-líder, né? Ficou vice-líder, valorizando aí o horário nobre da Record. Eu acho que vai dar trabalho para o Ratinho agora, o Gugu. E o Gugu ficou em primeiro depois da novela? Ou o Gugu não, o Ratinho ficou em primeiro depois da novela? Não, o Gugu... A Globo permaneceu em primeiro, então? No primeiro, na estreia do Gugu, o Gugu ficou em primeiro, a Globo em segundo e o SBT em terceiro. Isso. Mesmo no horário da novela? Na faixa do final da novela, até o final do programa do Gugu. Só. Porque a novela é complicado, né? Competir com a novela, porque as pessoas estão acostumadas, estão esperando o desfecho de alguma situação. Tá no final tá no final. Então, mas quando acabou a novela, o Gugu ficou na liderança absoluta. E no segundo dia de programa, no caso, a quinta-feira, o Gugu ficou em segundo e o Ratinho em terceiro. E a Record, isso vai ser discutido essa semana, já está conversando com o Gugu sobre a possibilidade de um programa diário, de segunda a sexta. Mas isso era óbvio, né? Então. Record não vai dar tiro. Porque até então, o Gugu, ele está numa temporada de 3 meses, né? Esse programa é um teste, uma temporada de 3 meses, mas já existe uma conversa, segundo informações, para um programa diário de segunda a sexta no horário.
Mas 3 meses, vamos combinar também que não tem como um programa... O Gugu realmente, ele tem um nome, ele é um apresentador incrível, mas um programa que não tenha o calibre do Gugu como apresentador, 3 meses realmente não é um tempo para se estabelecer ali na televisão, para virar hábito, né, dos telespectadores. Eu acho um período muito curto. Muito curto. Mas eu acho também que eles fizeram isso só para criar uma expectativa no público e aumentar aí para segunda a sexta o programa do Gugu. É o mais provável, Também né? acredito. Agora, dia 5 de março, né? Tem a apresentação da Xuxa. Não fala isso ainda não, que eu tenho outra pergunta para te fazer justamente sobre o Gugu. Porque a entrevista com o Gugu e a Suzana era algo que muitos jornalistas queriam há muitos anos, né? Isso. E realmente o Gugu veio aí, fez a entrevista com a Suzana permitiu que isso acontecesse, mas é verdade que muitos jornalistas ali da Record já estão criando caso com a produção do Gugu por causa disto? Olha, foi polêmica essa entrevista, né? Foi bem polêmica. Foi bem polêmica. As pessoas falam muito. Agora estão questionando, todo mundo viu, agora estão questionando até que ponto isso foi positivo, se realmente deveria. Positivo foi, informou, né? Eu acho que valeu. Eu acho, assim, é bom mostrar, independente de qualquer coisa, do que ela fez, do que ela deixou de fazer. Agora, assim, eu acho um pouco complicado o assunto. É difícil ter uma opinião formada, sabe? Sobre os jornalistas da Record, que você disse? Sobre o assunto como um todo, sobre a entrevista. Porque mas você não tem uma opinião formada? Diverge, Ariana, diverge opiniões. Alguns jornalistas comentam uma coisa, tem os dois lados da coisa. Por exemplo, algumas pessoas falam, não, me parece que ela realmente foi muito sincera. Eu não achei a Suzane verdadeira. Eu acho que continua um jogo, uma palhaçada. Até não sei por que ela deu aquela entrevista, como que ela se beneficia disso, se foi paga para isso. Porque tem todas essas questões. Inclusive eu já ouvi os mais altos valores aí, viu? Eu já ouvi que a Suzana, tô falando que eu ouvi, tá? Comentário geral aí, por favor, que as que pessoas inclusive comentam. é a opinião de vocês aí de casa, que a Suzana recebeu 40 mil, 80 mil, 2 milhões de reais para dar essa entrevista a Suzane, muito obrigada, diretor. Então, que a Suzane recebeu várias quantias aí e, bom, provas não há, né? Porém, falando de Suzane, eu concordo aí com alguns psicólogos. A minha opinião, pessoal, que ali a entrevista toda ela tenta ser simpática, ela tenta ser boazinha, que ela passa da figura da assassina como se fosse uma pessoa... pública. Ela se comportou como uma artista. Isso, como se ela não tivesse sido ali a pessoa com que falou para os irmãos Cravinhos para cometer o assassinato, que participou ali do ato, né? Não, ela colocou como se fosse uma segunda pessoa, como se fosse um caso, que ela tivesse algum tipo de conhecimento e não fosse ela, né? Exatamente, desfocou completamente. A entrevista foi para um lado... Foi para um lado de status, de glamour mesmo. Ela não se portou, ou pelo menos a televisão não mostrou a Suzane von Richthofen como a assassina dos pais. Mostrou a história de uma pessoa, como se fosse a abordagem de um filme, não sei. Tratou de um caso e lá ela se portou como estrela. Me arrependo da morte dos meus pais, tipo, meu Deus, se matou. Tudo muito comum. As pessoas mais importantes da sua vida. Tudo muito comum, tudo muito simples. Sim. É bom, acredito que as pessoas em casa também tenham sentido esse reflexo, não ficaram satisfeitas. Mas... E não teve uma opinião profissional de um psicólogo, de um delegado, ninguém participou dessa entrevista. Mas acredito que ela nem aceitaria se fosse, viu, Sala? Não sei, sabe? Porque ela, sendo ali, ela aceitando a situação de ser julgada por um profissional específico, tanto é que os promotores deram a opinião sobre a Suzane, falaram o que acham dela, sobre a mudança ou não mudança, talvez sobre o amadurecimento e não a mudança. Por que ela está com a Sandrão, né? Isso. Por que ela está com o Sandrão? Será que é alguma forma dela ter algum tipo de proteção também, né? Por trás desse relacionamento? Tudo foi questionado. Mas eu acho que o programa poderia ter sido mais profissional na forma de lidar
com isso, porque senão é simplesmente o sensacionalismo. Até mesmo o Gugu já tem uma história, um passado comprometedor quando sobre aconteceu o caso do PCC, isso, né? Então, tipo, repetir agora é complicado, sabe? Então. Acho que a abordagem teria que ter sido mais complexa, mais profissional. Igual o rapaz lá que gruda os objetos no corpo, né? Ah, você ele viu? Ele não levou um médico para explicar o que estava acontecendo? E a Suzane foi só o quê? Uma atração para dar ibope? A Suzane eu acho que ela não aceitaria. Acredito com certeza que é para dar tem ibope, né, Salatiel? E tem uma deu. negociação, deu certo. Deu certo. Agora, sobre o posicionamento do Gugu, eu gostei muito, sabia? Dele como entrevistador, não como acusador, né? Que também deveria ter ali no contrato. Ele foi bem imparcial. Ele foi... Achei ele super imparcial e as perguntas dele eu achei, olha, a produção, a equipe toda e o próprio Gugu está de parabéns ali, porque são perguntas, são questionamentos que nós brasileiros faríamos ali. E foram perguntas muito inteligentes, de fato. Demais. Bom, gente, tem mais fofoca para fazer. A gente acabou se estendendo um pouco por um assunto aí tão polêmico, que é o caso da Suzane, e essa entrevista que realmente deu uma audiência tremenda, e os brasileiros acredito que se estivesse com o WhatsApp ali podendo perguntar em tempo real, né, Salatiel? Seria um estouro, da televisão. Também acredito, com certeza. Salatiel sempre muito inteligente. Bom, não sai daí não que a gente já volta com o Salatiel, porque a gente vai dar a gente vai dar encaminhamento aqui nas questões das fofocas. Tem Xuxa por aí, Dr. Ray tá aprontando, hein, gente? André Surak, mais uma cirurgia. E o Ken, né? Nosso boneco brasileiro, será que, se Deus quiser, se recupera, né? A gente vai falar dele também. Estamos torcendo. Gente, não sai daí não, a gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos. Te espero.